Então, Ana, diz-me lá, o que é que se faz na direção de relações externas e frente de casa? Bem, essa pergunta. É que eu não sabia bem o que era. Sabia que quando fui, nunca tinha pensado muito nisso primeiro, mas depois quando comecei a trabalhar no teatro, comecei a perceber que tipo de atividade, de tipo de funções se Uhum, relacionam com o nosso departamento. Mas assim, do fundo, não sei, gostava de ouvir a falar um bocadinho sobre isso também. claro, claro. Sim, olha, eu também me perguntei, eu fiz-me essa pergunta muitas vezes, porque vim para esta área e ela ainda não era o que é hoje, não é? Foi uma área que foi sendo construída ao longo dos anos e eu já estou nesta área. Por acaso estive a pensar, ainda não tinha estes momentos também, estas conversas também são ótimas para pensarmos um bocadinho no que é a nossa vida profissional e de facto o tempo que passa. Eu estou há 12 anos nesta área, nunca estive a trabalhar tanto tempo num sítio nem na mesma área. E esta área, e de facto, tem vindo a crescer imenso, ou seja, e tem vindo a ser muitas coisas que não pensámos logo no início. O que é que entendemos aqui? É uma grande área de atendimento, que envolve e que inclui a equipa de frente de casa, naturalmente, também a equipa de bilheteira, também a equipa de recepção e atendimento telefónico, e depois tem uma série de projetos estruturantes que são os mais variados, como um grande projeto que é o trabalho de acessibilidade, que é um trabalho que vimos a fazer desde 2011, de uma forma mais intensa nos últimos anos. Depois o projeto infanto-juvenil, o Boca Aberta onde tu trabalhas, o Xena, o projeto presente e muitos outros que foram O presente. acontecendo ao longo dos anos. É uma área das mais importantes do teatro, não é? Mas isso sou eu a falar. Mas pronto, porque tem a ver muito com o primeiro rosto, ou seja, quem chega, ou seja, vê, ou seja, é a imagem com que fica, não é? Ou seja, o que queremos de facto é, aqui eu acho que o objetivo maior é de facto esta frente de casa que recebe, ir ao encontro dos públicos, fazê-los sentir-se bem e em casa, não é? Basicamente é isto. Sim, eu vejo o nosso trabalho como sendo um caminho de duas direções, não é? É essa coisa de receber as pessoas e de ser a cara do teatro em determinados projetos e mesmo na recepção de público nos espetáculos, mas também ir ao encontro das pessoas fora do teatro e como é que o teatro se conecta com a cidade, com as instituições fora, com as escolas e pronto. Tu de facto vens, fizeste o curso de atriz, não é? Até és do Sim, ano de alguns atores que depois entraram, não é? No exato, nosso sim. programa de estágios, não é? Do primeiro ano, sim, em 2015. Eu acabei a licenciatura em 2015 como atriz. Trabalhei em algumas coisas, mas desde que saí da faculdade comecei logo a trabalhar noutras coisas, pronto, pagar contas. E depois, um ano depois, decidi tirar mestrado. Eu tirei o mestrado em Ciências da Comunicação, Comunicação e Artes na FCSH, para descobrir outras coisas, conhecer pessoas novas, novos textos, coisas diferentes daquilo que já tinha conseguido e que já tinha aprendido na SCC. E depois é nesse processo de mestrado que acabo por fazer um projeto que eu gostaria que fosse, e foi o meu primeiro projeto artístico próprio. Foi um ensaio, uma experiência, a partir de discursos de líderes de extrema-direita. E depois, quando vi aquele concurso e aquela abertura para assistente de encenação do Catarina, pronto, decidi candidatar-me e escrevi e enviei a carta e fui à entrevista, estava nervosíssima, e depois não fiquei, mas os males vêm por bem, convidaram-me a ir à residência artística da Catarina e Beleza de Matar Fascistas, falar sobre o meu projeto, que estava relacionado de facto com o espetáculo. Uhum. E depois abriram a possibilidade, o teatro estava a precisar de uma pessoa,
e achavam que eu podia ser útil. Eu fui trabalhar especificamente para os projetos, ou inicialmente especificamente para os projetos infantis e juvenis. De facto, entusiasmei-me logo porque, além de eu gostar, além de eu ser atriz, mas sempre trabalhei noutras coisas, desde miúda, inclusive. Eu trabalho desde muito, muito nova. E sempre tive um sentido prático das coisas que me ajudou em várias dimensões da minha vida. Então, trabalhei muito, muito com públicos, trabalhei em call centers, trabalhei em limpezas, trabalhei em lojas, pronto, muita coisa. E então estava entusiasmada por ter essa dimensão prática do trabalho e da comunicação com outras pessoas, mas no teatro e relacionado com o teatro. Portanto, eu sabia que eu não estava a conseguir trabalhar a full time como atriz. Continuo a fazê-lo e continuarei a fazê-lo sempre que possível. Trabalhava numa loja de roupa e pensei, pronto, há aqui uma ótima oportunidade para tentar encontrar as duas coisas. E no teatro, pronto, inicialmente eu lembro-me de conversar com a Carolina e dela me dizer, olha, nós somos produtoras, somos técnicas de relações externas e somos, ainda me disse outra Diretoras coisa. de cena, provavelmente. E diretores de cena, exatamente. E eu, bem, não sei como definir, mas acho que vou aprender a fazê-lo. Ainda não sei como definir o nosso trabalho numa palavra. Acho que não é possível, mas o que mais me entusiasma é esta relação com as pessoas fora do teatro e como comunicar o teatro para fora e como e essencialmente aqui a relação com as crianças entusiasma-me pensar que estamos a contribuir para um crescimento qualquer e que depois que acompanhe a sua vida e que acompanhe a vida e o crescimento do teatro também. Não sei, muita coisa. Depois veio a questão da acessibilidade e para mim é outro mundo completamente novo, mas que estou super entusiasmada e que quero de facto tentar perceber o que é que se pode fazer e há muita coisa para fazer e fico muito contente que estejas super empenhada nisso também e pronto, e não sei, falo muito, mas É engraçado ouvir-te falar, porque eu também sinto sempre esta área como um espaço de possibilidades, ou seja, eu felizmente estou nesta área há alguns anos e no teatro há 14 e nesta área há 12, o que é curioso. E de facto o que sinto é que tudo é possível e tudo está ainda muito por fazer, não é? Faz-se muito e tudo está por fazer. E também acho que tive a sorte, e é o que eu sinto, que nunca me disseram a nada que eu tivesse proposto, antes pelo contrário. Tu avanças às vezes com uma ideia, com uma sugestão e a direção, quer o Conselho de Administração ou a direção artística, traz ainda mais duas ideias e três projetos a seguir, não é? De facto, pronto, é muito bom trabalhar assim com estas possibilidades imensas, porque ainda para mais eu agora pensando um bocadinho, tu chegaste numa altura, ou seja, começaste há um ano, sensivelmente, e numa altura em que 13 dias depois, ou seja, no dia 1 de março e no dia 13 estávamos a ir para casa, portanto foi assim, ou seja, chegar ao teatro e ir embora, não é? De repente foi, e eu penso, coitada da Mariana, não é? Porque isto de repente, ou seja, como experiência, não foi assim a melhor dos... Sim, e estavas muito preocupada, tenho isso na minha memória, perguntaste-me muitas vezes se eu estava bem, o que é que eu estava a sentir, porque pronto, eu percebo a tua preocupação, foi isso, foi Claro, uma semana claro. depois viemos para casa e eu não sabia bem como, né, o que era suposto fazer, Claro. mas fui super bem acompanhada. Isto para dizer que pronto, também me entusiasmo facilmente, é verdade, mas as coisas vão surgindo Claro, e a claro. verdade é o que estavas a dizer, as relações externas, eu vejo-as de facto como um campo de possibilidades em aberto e pronto. E tu, conta-me, como é que foi o teu percurso? Olha, o meu percurso também não é muito assim distante do teu, é assim um bocadinho sinuoso. Eu sempre trabalhei em cultura, mas a minha formação é em antropologia, e terminei a faculdade e achei que
Na altura, para continuar nessa área, tinha que ficar ligada à faculdade, e ainda não havia grandes centros de investigação, e a dar aulas. E eu dar aulas é uma coisa que nunca esteve no meu horizonte, ainda dei ainda durante um ano, mas foi uma experiência que não quis continuar. E então decidi que não era esse o caminho, e entretanto inscrevi-me numa pós-graduação que na altura em 92, ou seja, foi no ano em que tu nasceste, eu No acho, não ano é? em que eu Porque nasci. tu és da idade da minha filha. E de facto é muito engraçado pronto, e fiz este curso em Gestão das Artes, que era o último ano que estava no INA, que formava, pronto, gestores culturais, ou pronto, enfim, na altura. E decidi que era esse o caminho. Na altura depois fui mãe, logo a seguir, 2 dias depois de acabar o curso e discutir o projeto, fui mãe, e estive ainda pronto, a acompanhar este período. E depois comecei a trabalhar sempre na área da cultura, como freelance, em alguns projetos, até ligados não a esta área específica, mas a museus, depois numa companhia de teatro independente, enfim, fui passando. E desculpa, em 96 candidatei à Expo 98, pronto, e comecei aí este trabalho na Expo 98, e que me fez chegar ao teatro, porque na Expo 98 trabalhei com uma pessoa que era a minha diretora, a Conceição Cabrita, e depois mais tarde ela foi convidada a entrar na equipa do Nacional pelo António Lagarto e veio para o Teatro Nacional. E a ação precisava de uma pessoa na área da produção, e eu vim trabalhar para o Teatro Nacional, para a produção, que é a minha área, exatamente. E pronto, portanto vim para o teatro, não por ser o Teatro Nacional, confesso, mas porque queria muito voltar a trabalhar com esta pessoa, que de facto foi assim uma das referências profissionais e pessoais também, que é uma das referências na minha vida, e então foi assim que vim para o teatro. Depois estive na produção, e acho que foi aí 2 anos depois também desafiaram-me a vir para esta área, que na altura era uma área que não existia, porque existia uma área de relações públicas que não era bem aqui, pronto, e foi também criar de novo, e ainda com uma equipa pronto, com pessoas que já cá não estão, mas foi assim, pronto, foi assim um crescendo até hoje, e estou muito contente, porque às vezes penso, e se calhar eu não devia dizer aqui isto neste foro, mas de facto, numa estrutura pronto, que é uma estrutura fechada, pronto, como o Teatro Nacional, esta área possibilitou, ou seja, trabalhar imensos projetos, imensas áreas novas, e estar sempre a evoluir e a crescer e a aprender coisas novas, e isso é incrível, para mim é uma E coisa. diria que a par da direção artística e obviamente o Conselho de Administração, que toma as decisões, mas diria que as relações externas será a área que possibilita diretamente a abertura do teatro para todas as pessoas, e quer seja internamente, quer seja em relação com o público, não é? Esta Sim. ideia do lugar, de que há lugar para todos, acho que as relações externas têm um papel essencial e importantíssimo em concretizar e Sim, dizer, não é? sim, Não sim. achas? Eu também, Acho. eu acho que sim, eu acho que isto é uma questão muito transversal a todo o teatro, não é? E eu acho que esta, esta direção artística, não é? O Tiago e este Conselho de Administração, de facto, tem assumido essa tónica de uma forma notável, não é? Portanto, tanto que esta área cresceu muito desde 2015, e este trabalho tem vindo não só, de facto, a sair daquele foro estrito do que é a abertura e da acessibilidade em termos pronto, do espaço arquitetónico, daquelas obras que foram vindo a ser feitas, mas também dos conteúdos de programação para pessoas com
necessidades específicas, etc, etc, mas depois também a comunicação, não é? Ou seja, contaminou a Sim, comunicação, claro, claro, a exatamente. criação dessa assinatura, também agora os conteúdos de programação, tudo o que tem a ver com, de facto, dar palco a outros artistas, etc. Portanto, e isto, de facto, é uma área muito transversal, ou seja, que toca a Sim. equipa toda, que de facto a equipa acaba por estar toda envolvida. Aqui, claro que há sempre uns pronto que estão, se calhar, mais na linha de frente que outros, e se calhar as relações externas neste projeto específico, mas eu sinto de facto como um projeto de todos e que para funcionar bem acho que tem mesmo que ser transversal a toda a equipa e assumido por toda a equipa. Esta área onde nós trabalhamos, como é que a vês a desenvolver-se no futuro? Ou seja, tens assim, pensas nisso, na direção, qual a direção para onde se Sim, eu irá? penso nisso muitas vezes, ou seja, acho que há imenso trabalho a fazer ainda nestas áreas e nestes projetos que estamos a trabalhar. Acho que há possibilidades de alargar mesmo esta área, ou seja, esta área, a direção de relações externas e frente de casa, por muitos outros caminhos, hum, e eu vejo-me aqui, ou seja, às vezes perguntam-me e pronto, e vira um bocadinho até para mim esta pergunta, porque acho que me sinto mais confortável em falar de mim, ou seja, e do meu trabalho aqui, mas tu não estás cansada e não estás farta e há tanto tempo, não é? E eu sentindo isto, ou seja, que nunca estive tanto tempo num sítio, não me vejo a trabalhar num outro sítio agora, ou seja, não há um outro sítio que eu diga, olha, eu agora gostava mesmo era de trabalhar naquele projeto e com aquela pessoa, não, gosto muito do trabalho que estou a fazer, ou seja, da equipa com que estou a trabalhar e sinto que ainda há imensos caminhos por trilhar, ou seja, é mesmo essa sensação de entusiasmo ainda e de vontade de começar outras coisas, sejam elas quais forem, não é? Pronto, acho que é isso mesmo. E espero que tu também possas continuar connosco, pronto, não obstante continuares com este teu outro caminho e outra vida. Há projetos que nunca pensas às vezes o caminho que vão tomar, não é? Tu vieste, o objetivo quando pensámos em contratar mais uma pessoa era, de facto, o Boca Aberta estava a crescer tanto que precisávamos efetivamente mais de duas mãos, duas pernas e uma cabeça para tantas escolas e tanto, pronto, de facto era uma escala que nós não conseguíamos só com uma pessoa que estava a trabalhar neste projeto e de repente a Mariana veio e olhando um projeto novo que é o presente e depois que também passa a palavra à Mariana, percebi logo, ou seja, percebe-se logo que são projetos que necessitam, ou seja, que necessitamos de criar famílias com os artistas que estão a ir às escolas, relações com os nossos interlocutores nas escolas e com os grupos e que de facto a presença do teatro é muito importante, esta ponte entre o teatro nacional e as escolas com os artistas, é muito importante que haja alguém que faça este elo e que faça esta comunicação e que crie estas pronto, aqui uma ligação. Ou seja, nós na escola, antes do espetáculo começar, apresentamos às crianças, às professoras e falamos um bocadinho com elas sobre o que é que elas vão ver e sobre o que é importante ter em conta quando se vê um espetáculo. O espetáculo acontece e no final conversamos mais um bocadinho com elas sobre aquilo que acabaram de ver e algumas propostas e desafios que podem pensar na sala depois do espetáculo. E a dizer, enquanto o Boca Aberta é um projeto direcionado para os jardins de infância, que inclui 2 espetáculos por ano e outras atividades também para educadores, este presente é um projeto para quinto e sexto ano, mas para um grupo de jovens inscritos em cada escola, em que o teatro faz a ponte entre os artistas e a escola, ou seja, há um artista adjudicado a uma escola e todas as semanas dá uma sessão, orienta uma sessão de teatro. O que é interessante e importante aqui é de facto esta ligação direta de um artista à mesma escola durante o ano letivo
e é o mesmo grupo de 20, no caso, agora durante esta época, temos grupos com muito menos pessoas por causa da limitação do número de pessoas por espaço, mas é importante, de facto, esta ligação que se foi criando entre os artistas e estas crianças, que têm entre 10, 11, 12, 13 anos, algumas delas, sobre o que é o teatro. Não é o que é o teatro, porque não é suposto explicar-se o que é o teatro, mas sobre esta ação de todas as semanas estar ali e falar sobre histórias, sobre as suas próprias histórias, e de alguma forma dar este apoio da sua ligação à escola também. E ter uma pessoa do teatro que faça esta ligação é essencial, porque o teatro tem de estar presente, e é muito bonito perceber, por exemplo, que alguns destes jovens conhecem-me a mim também, e deixa-me orgulhosa de alguma forma, porque quer dizer que reconhecem não só esta figura do orientador e do artista, que eles não associam diretamente ao Teatro Nacional Dona Maria II, edifício, né? Instituição, sabem que vem do teatro, mas não existe esta conexão, e de alguma forma sempre que eu me apresento-me como Mariana Gomes, trabalha no Teatro Nacional Dona Maria II, quase sempre seguido de onde vocês irão um dia ainda este ano, esperemos. E eles reconhecem-me como sendo essa ligação ao teatro diretamente, não é? E é muito bonito, e durante este tempo de pandemia, e agora especificamente durante este segundo confinamento, em conjunto pensámos sobre o que é que seria possível fazer para que esta ligação não fosse quebrada, e para que não deixasse de acontecer qualquer coisa. E os artistas decidiram escrever cartas a estes nominais, a estes jovens. Muitos deles foram a primeira vez que receberam uma carta. Nós recebemos uma reação de uma mãe, por exemplo, que nos disse que tinha ficado muito contente e que ela já estava a responder, tinha sido a primeira carta que tinha recebido na vida. E depois criámos também umas encomendas em conjunto com os artistas, em que eles nos disseram o que é que gostavam de colocar nesta encomenda, que era suposto seguir com um conjunto de materiais plásticos que permitisse a estes alunos concretizar algumas tarefas e algumas ideias, algumas abordagens que os artistas propuseram, e tentando ir contra as formas tentar arranjar formas alternativas de comunicação, além daquelas que eles já estão habituados a usar no ensino à distância, que é o computador. E nós fomos entregar estas encomendas a alguns destes jovens que não podiam, alguns deixámos na escola, e os jovens que não podiam dirigir-se à escola nós fomos entregar. E desta última vez nós fomos entregar, eu e a Manela, que é quem dirige as sessões na escola do Alto Lumiar, na escola básica das 3 Alto Lumiar. Nós fomos entregar aos 12 alunos, fomos entregar estes pacotes. Bom, e foi incrível, porque eu e a Manela e o David conhecemos partes de Lisboa, zonas de Lisboa que não conhecíamos e que nunca teríamos ido se não fosse este projeto e conhecido. E foi muito engraçado uma das vezes que nós primeiro fomos entregar o saco à casa de um miúdo, entregámos à mãe, ele não estava, ela disse, ele foi brincar. O Isaías foi brincar. Okay, nós deixámos o saco e fomos embora. Fomos para um outro local onde moravam 2 jovens, um perto do outro. A Mariana e não me lembro do nome do outro rapazinho, muito querido. Nós chegámos ao bairro e estava o Ivanildo e o Isaías a jogar à bola, o Isaías que já tinha estado na casa dele, e que rapidamente nos disseram, a Mariana mora aqui perto, vamos lá convosco. Foram connosco até perto da casa da Mariana, lá tocaram à campainha, meio assim na rua, né? Calhinhas. A Mariana saiu, veio ter connosco. Bom, e nenhuma de nós esperava que encontrar 3 daqueles miúdos naquele momento, naquele espaço. Eles ficaram muito contentes por ver a Manela, não, mas por ser novidade, porque não estavam à espera, nós quisemos que fosse uma surpresa.
Foi mesmo lindo, foi mesmo bonito. Eu, por acaso ia perguntar à Mariana, ou seja, neste curto ano, não é? Porque o ano passou muito depressa, não é? Isto de facto foi assim um ápice este último ano, então o tempo é uma coisa muito, muito diferente. Se tinha algum projeto e algum momento que a tinha tocado em particular e de facto este, pronto, acabaste por chegar lá sem mesmo ter que Sim, perguntar, não é? Porque de facto é um projeto muito, muito particular. sim, sim. Sim, momentos engraçados. Tenho também um que tem, quando eu entrei, e apesar deste já ter sido em setembro, mas então eu entrei e por azar a Carolina, a quem eu ia dar apoio, ficou doente e ficou de baixa. Na primeira vez que eu fiz o espetáculo sozinha, o som não funcionava. E, e eu comecei a contactar a Carolina, que não me conseguiu ajudar. Os técnicos do teatro foram incríveis a ajudar-me a trocar os cabos. Aquilo não funcionou. Um, houve um item específico, ou seja, o telefone especificamente, o resto conseguimos pôr a funcionar. E quando cheguei ao teatro, os técnicos viram e de facto o telefone estava estragado. A culpa não tinha sido minha. O Boca Aberta traz-nos de facto, e estes espetáculos infantis trouxeram-nos episódios incríveis ao longo destes anos e momentos muito, muito fortes, ou seja, também estamos a fazer este espetáculo até aqui agora devido à pandemia não, mas em equipamentos da Santa Casa, em que juntamos na mesma sala, no mesmo espaço, séniores dos centros de dia da Santa Casa e crianças de 3, 4 e 5 anos dos jardins de infância da Santa Casa. Também os trazemos ao teatro, não é? E de facto tem sido momentos, pronto, maravilhosos mesmo. Mas Também tens foi. assim algum momento que tenha marcado mais, quer seja no Boca Aberta ou não? Olha, os momentos que me marcaram, curiosamente, às vezes lembro-me, são sempre situações, ou seja, marcam-me sempre alguns espetáculos, mas enquanto espectadora, não é? Pronto, e de facto há espetáculos que nós temos apresentado e feito no teatro ao longo destes anos que são incríveis mesmo e fortes e de facto esta coisa de tu saíres. Eu digo isto muitas vezes, eu acredito que de facto que o teatro nos transforma. Eu ainda sinto quando estou numa sala que aquele espetáculo é um momento único e está ali a ser feito para mim, ou seja, naquele dia, naquela hora e que não se vai repetir nunca. Sinto isto ainda muitas vezes. Mas o que me lembro e o que me toca são de facto situações ou que envolvem público ou espectadores, ou seja, e houve de facto, ontem por exemplo, vinha para casa ao fim do dia, que fui sair um bocadinho ao fim da tarde e encontrei o Rui Catarino, que é o nosso administrador ali em cima na Avenida da Igreja, e ele estava-me a dizer que pronto, que a filha, pronto, que tinha ali vindo comprar um bolo porque a filha fazia hoje anos, e eu tive um flash, nem comentei com ele, pronto, disse, acho que lhe dei os parabéns, etc, e depois vim o caminho todo a pensar até casa, o que foi o dia do aniversário da filha dele, que coincidiu há uns anos com um espetáculo que tivemos que foi o Montanha Russa e uma festa de jovens que foi a seguir criada por um comitê de jovens que tínhamos e que fizemos uma festa, foi uma noite em que enchemos, a sala Garrett estava cheia de jovens que vieram ver este espetáculo, só jovens, e fizemos depois uma festa no final, no átrio, e que foi assim um momento único, eu ainda me arrepio, porque de facto não tivemos assim um outro momento, há assim momentos incríveis, e ontem vinha a pensar e disse, bem, de facto há coisas que um outro momento em que eu não acreditei que acontecesse e partilho convosco, porque foi a apresentação de uma temporada em que o Tiago decidiu pela primeira vez convocar dentro desta abertura, pronto, e de facto foi aí que lançámos a nossa assinatura, creio eu, há lugar para todos, não é? Convidámos 40, acho que foi a primeira vez, foram 40 espectadores a subir ao palco. E eu estava num estado, pronto, estava um bocadinho inquieta porque eu não acreditava que aquilo ia funcionar. E não acreditava mesmo. E o Tiago convocou as pessoas um bocadinho mais cedo e depois fez um ensaio corrido. E naquele momento eu disse, isto está a acontecer, isto está perfeito, não poderia ser melhor, como é que é possível, de facto? E há coisas que
depois, por acaso, era o meu dia de anos, mas isso de facto, o que eu me lembro foi aquele momento em que eu passei a acreditar, não, isto vai acontecer mesmo, pá, isto é maravilhoso e vai acontecer mesmo. Olha a ti. Sim, sim, a ti, à nossa Também, saúde e ao futuro, e exatamente. e a tudo o que virá. Exatamente, é isso tudo. E olha, e a Maria João também, que não está aqui, mas pronto, mas está connosco, claro que sim. E até já. Até já.